E aí ela pegou o telefone, me passou, eu liguei pro Boris. Aí eu, oi, Boris, é a Mariana Rios, filha do Alonso e da Adriana. Aí ele, oi. Aí eu, então, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Eu mudei pro Rio. Aí ele, ó, Legal? legal. Bacana. Eu falei, ele, onde você mora? Eu, na Tijuca. Ele, ah, tá. Eu, e você? Aí ele, eu moro na Barra. Aí eu, então, depois me fala aí o que você vai fazer, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele, lógico. Faz o seguinte, amanhã é sexta-feira, nós vamos numa balada, vou numa balada com meus amigos, você não quer vir aqui pra casa? A gente sai todo mundo aqui junto, vamos fazer um pré aqui. Falei, fechou, vou. E aí, cheguei na casa dele, Ai, meu Deus, eu já tô aqui agoniada. O que esperar, né? Cheguei no apartamento dele. Não, aí, a minha tia, Naida, que eu contei pra vocês que mora, né? Ela é irmã do meu pai, minha madrinha. Só que eu nunca tive muito contato com ela. Eu fui passar a ter contato com ela depois que eu me mudei pro Rio. E eu liguei pra ela, ela perguntou o que eu ia fazer na sexta-feira. Que ela também tava preocupada e tal. Aí eu falei assim, eu vou na casa do Boris. Sabe o Boris, filho da Vânia, do Fernandes, lá de Araxá? Sei. Eu falei, então, eu vou lá no apartamento dele. Aí eu falei, inclusive, como que eu faço pra chegar? Eu tenho que pegar quantos ônibus? Aí ela, Mariana, você vai pegar ônibus à noite, deixa que eu te levo. Eu passo aí e te levo, senão eu vou ficar preocupada. Aí ela me levou. Aí ela virou e falou assim, você tem dinheiro pra voltar? Aí eu falei, gente, eu não pensei nesse pequeno detalhe, mas eu tenho. Aí ela, e onde vocês vão? Eu falei, não, a gente vai numa boate, mas o Boris falou que ele tem convite já pra boate. Ela falou, então eu vou te deixar aqui, sei lá, na época, R$30. Eu tinha 18, você tem 20 anos. Eu vou te deixar aqui com R$30, que aí você consegue voltar pra casa, você pega um táxi, sei lá. Aí falei, precisa pagar um convite. Beleza. Cheguei no apartamento do Boris. Quando eu vi aquele prédio, era um prédio que ficava de frente pro mar. E naquela semana que eu me mudei pro Rio, como eu tinha chegado, tinha ido pra escola, da escola pra... Eu não tinha visto o mar. Então era assim, era Tijuca, Laranjeiras. Eu não vi o mar. E aí, a hora que eu cheguei, a gente passou pela orla e eu entrei naquele prédio, eu lembro direitinho. Eu entrando no prédio, tinha uma mesa assim de centro com um arranjo maravilhoso, inteiro de flor natural. E aí, tinham 3 elevadores, eu nem nunca tinha visto 3 elevadores. Juntos. Aí eu, gente, 3 elevadores. O máximo que eu já vi de elevador era um no prédio da minha tia de Uberlândia. Aí eu, nossa, 3 elevadores. Aí subi aquele elevador, escolhi um, né? Subi o elevador. Aí quando ele abriu a porta, ele, oi, Mariana, tudo bem? Aí eu entrei no apartamento dele. Era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha de frente pro mar. Então parecia que você tava num navio, assim. Aí eu entrei, aí eu tinha umas pessoas, aí eu fiz assim, ó, oi! E eu não conseguia parar de olhar para aquela vista. Aí eu, oi! Aí eu falei, posso ir na varanda? Aí ele, vamos na varanda. Aí eu cheguei na varanda, aí eu olhei. Eu virei pra ele e falei assim, eu vou morar aqui. Aí ele, Aqui? como assim? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse prédio. Eu tô encantada por esse prédio. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim, vai, claro. Aí eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô te contando. Eu vou morar aqui. Aí ele, não, lógico, vai sim. Porque ele sabia que eu morava numa república, ele sabia da condição da minha família. E ele é um dos meus melhores amigos. Inclusive, antes de vir pra cá, eu tava falando com ele no telefone. Mas eu entendi a dúvida dele, tipo, coitada, mas deixa ela já que ela vai morar aqui. Aí ele não me conhecia. Se fossem as minhas amigas lá, ia falar, vai, essa vai. E aí tá, fui na boate com os amigos, fiz amizade, comecei a frequentar mais a casa do Boris, ficar mais amiga de todos os amigos dele, que são meus amigos até hoje, e sempre com essa sensação. E todas as vezes eu chegava e falava, um dia eu vou morar nesse prédio. Aí, 4 anos se passaram. Eu liguei pra ele e falei, eu não aguento mais. Eu estou voltando pra Araxá. Eu vou desistir. Ele falou, não, você não vai fazer isso. E eu fiz uma peça de teatro que o Boris foi em todas as sessões. E ele era a pessoa que levava uma quantidade absurda de amigos e de amigos de amigos, de família dos amigos. Então, todas as vezes a menina da bilheteria falava assim, hoje o Boris vem com quantas pessoas? Então, ele me ajudou muito
E ele começou a entender a minha luta e participar da minha vida. E ele falou assim, eu não acredito que você vai desistir. Eu falei, eu não aguento mais. E eu já tô com muita saudade de todo mundo. E não quero mais, acho que não é pra mim e tal. E eu vou embora mesmo. E ele ficou super triste. E alguma coisa... E eu também tava chateada, eu tava triste de ter que desistir. Um dia depois, me chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz o teste e passei no teste da malhação. Nossa. E aí eu estava em casa e fui na primeira semana gravar. Tava gravando durante uma semana os primeiros capítulos da minha fase de malhação. Peguei uma chuva num dia, eu tinha chegado, sei lá, 3 horas antes no ponto de ônibus, que eu sempre fui muito pontual. E aí eu peguei uma chuva e me atrasei. E quando eu cheguei, a gravação já tinha começado. E eu lembro que meu guarda-chuva furou. Nossa. Um pedaço, não é que ele furou, ele saiu aquele trenzinho dele. Então era uma chuva com vento e com tudo. Eu cheguei ensopada, o ônibus não passava, cheguei super atrasada e eu chorava compulsivamente, porque na minha cabeça eles iam me demitir. E eu estava na minha primeira semana. E aí o meu diretor sentou comigo e falou, calma, você tem que se acalmar. Aí eu, pelo amor de Deus, eu fui pro ponto de ônibus 3 horas antes, desculpa, a culpa não foi minha, tá chovendo muito. Aí ele, eu tô vendo, tá todo mundo atrasado, fica tranquila. E eu, não, mas eu não me atraso, essa não sou eu, não, por favor, não tire isso aqui de mim. Demorou muito pra eu conseguir, eu tava quase desistindo, não me tira daqui. Ele falou, ninguém vai tirar de lugar nenhum. Aí ele, onde você mora? Eu falei, eu tenho que pegar 2 ônibus pra chegar aqui. Fui explicando e eu não parava de falar. Aí ele falou, calma, tudo vai se resolver. Fica calma porque você tem que gravar. Aí eu fui lá, gravei o dia todo. No final do dia, o Rodrigo, um beijo enorme pro Rodrigo, que era da produção, me mandou uma mensagem e falou, Mariana, eu preciso que você venha na minha sala. Eu comecei a chorar tudo de novo. Já falei, era. Pronto, acabou. Cheguei na sala dele, sentei. Aí ele falou assim, o Mário me falou que você chegou hoje atrasada. Ele me falou onde você mora, que você tem que pegar as 2 conduções para chegar aqui. E a gente não quer que isso aconteça mais. Aí eu assim, eu já não tinha mais força, sabe? Eu falei, não vai acontecer, desculpa, não vai acontecer. Aí ele falou assim, por isso, eu quero que amanhã de manhã, que você não grava amanhã de manhã, eu quero que você vá num prédio, que é o prédio tal. Eu fiz assim, o prédio do Boris. Aí ele falou, você tem 17 apartamentos para escolher qual que você quer morar. Nossa. Meu coração tá aceleradaço agora. Aí eu olhei para ele, ele falou, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora, e eu chorava. E aí eu não liguei pro Boris. Eu acordei no dia seguinte, fui na imobiliária, peguei a chave dos 17 apartamentos, subi direto na casa do Boris, apertei a campainha. Ele abriu e fez assim, ué, gente, o povo não interfona mais, não? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos comigo porque você tem 17 apartamentos pra me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você tá me zoando. Eu falei, tô falando sério. E aí eu morei no prédio dele, a gente foi vizinho durante 3 anos. Não acredito mais. Eu morei lá os 2 anos de Malhação, depois 1 ano de Araguaia. E aí eu comprei meu primeiro apartamento depois. E eu morei naquele prédio. E posso te falar mais? Ele morava no 1107, quando eu cheguei. Ele teve que se mudar. Eu não sei porquê, acho que o dele tinha 2 quartos. E ele foi pro de 1 quarto depois. Ele falou, vou pegar um de 1 quarto. E aí, num jogo ali da imobiliária, porque o meu precisava ser alugado, é um prédio que tem uma coisa com a Globo também, e de pessoas de outros artistas que ficam lá, e a empresa paga, principalmente os que vêm de fora e tal. E ele precisava fazer a troca do apartamento. E eu morei exatamente no apartamento que quando eu cheguei, eu falei, eu vou morar aqui.